Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, uma satisfação poder estar dando continuação em mais essa aula, em mais essa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos em 2019, essa lição é do terceiro trimestre e essa revista é uma revista da CPAD. Veja só, nós estamos agora na lição de número 7, dando continuação aqui, a mordomia do dízimo e das ofertas. Aqui nós estamos agora, então, no textuário. Quero deixar para você aqui a referência que se encontra em Malaquias capítulo 3 e versículo 10. Queridos, a referência bíblica aqui do textuário se encontra em Malaquias capítulo 3, versículo 10, onde diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. A verdade prática, a entrega do dízimo das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Continuando aqui, então, queridos, nós agora deixando aqui para você também a referência bíblica aqui para essa lição, Malaquias capítulo 3, versículos 7 ao 12. Também aqui, nós temos aqui o primeiro tópico, destacar as fontes de recursos da igreja local. O segundo tópico é explicar a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E o terceiro tópico é elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Prosseguindo aqui da introdução, então nós vemos aqui que o escritor ele diz que os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e deve ser lhe entregue com amor, alegria e fidelidade. Olha só. E por outro lado também ele diz aqui que a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma reta, fiel e transparente, queridos. Também tem isso também, que aqui você vai entregar, depois que você entregou de coração, com a sua fidelidade ali a Deus, entregando seu dízimo, sua oferta, e aí também aquela liderança vai trabalhar com honestidade e transparência, para ver onde que está sendo gasto. Aí é entregue na mão dele e ele vai fazer de acordo com os princípios bíblicos. Vemos aqui também o ponto central dessa lição, a entrega de dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para nós. É uma bênção, queridos. É um privilégio poder ofertar na casa do Senhor, porque só oferta, só doa aquele que tem, Queridos, o primeiro tópico, nós vemos aqui a fonte de recursos da igreja local, que são os dízimos e as ofertas de quem? Dos irmãos. E diz aqui, queridos, sem eles, muitos dos trabalhos ficariam inviabilizados, quer dizer, ficaria sem como fazer, Porque nós sabemos que a igreja, nós falamos que ela tem duas naturezas. Tem a natureza divina, que é a parte espiritual, que o Senhor, o Espírito Santo, cuida de tudo isso, e também a parte humana, que o Espírito Santo e Jesus também cuida, mas nós precisamos entrar com a nossa parte, Que essa é o que nos tocou para nós. Já imaginou se nós não fizesse nada? E aí é um privilégio para nós trazer os dízimos e as ofertas aqui na casa do Senhor, para ter ali um banco para sentar, para poder ter uma água, para poder ter uma energia, Então esse aí foi o que o Senhor deixou para que a nossa cooperação. Então nós cooperamos, nós dizimamos e ofertamos, e com isso a obra do Senhor ela continua aqui na terra. Então é um privilégio para nós, amados, ofertar na casa do Senhor. Segundo subtópico, o cuidado com recursos externos. Olha só, com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos, veja só, ou de organismo financeiro. A nossa missão é divina. Queridos, então nós vemos aqui nesse segundo subtópico que os recursos para manter a casa, a obra do Senhor, jamais
né, biblicamente, jamais nós esperamos que vai vir de governos ou de algum órgão público. Não, essa é uma missão divina, queridos, que o Senhor deixou para nós. Porque esse é o nosso privilégio de fazer a obra do Senhor. Porque imagina que, né, se a pessoa, né, não fosse adorar o Senhor, né, o que você ia ofertar? Sendo que não recebesse tudo dos governos, as pessoas viessem trazer para nós, só para nós ficar ali. Então, muitas das vezes as pessoas não iam ter nem o que agradar a Deus, né, com o seu dízimo, sua oferta. Então, essa é uma missão divina, é uma missão minha e sua de ofertar na casa do Senhor. E aqui o terceiro subtópico, outras fontes de recursos. Por exemplo, se a igreja local, né, tiver um centro social de amparo a pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Então nós vemos aqui que se a igreja local tiver, né, alguma ação social que vai cuidar de pessoas que estão jogadas na rua e tal assim, então aí pode, né, não tem problema nenhum o governo poder ajudar e as pessoas receber ali ajuda para cuidar dessas pessoas. Mas falando das pessoas que vêm, que aceitam Jesus, que tem uma nova vida, então aí nós vemos que nós temos essa missão divina de ajudar na obra do Senhor. Agora, se for nesse caso dessa missão, né, não custa nada você receber aí para ajudar nessa parte de pessoas vulneráveis. A síntese do tópico 1, né, o resumo do tópico 1 diz aqui: as fontes legítimas de recurso da igreja local são os dízimos e as ofertas dos irmãos. Queridos, prosseguindo aqui, então, nós vemos agora aqui no segundo tópico, falando sobre a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Então, até agora você ainda não sabia que tinha as bases bíblicas, então nos acompanha aí e nós vamos estar passando aqui para você. Olha só, no primeiro subtópico diz aqui, os dízimos no Antigo Testamento. Vamos ver aqui, diz assim, ó, muitos acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Veremos aqui, entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei. E o que nos legitima aqui, né, mesmo, nós vamos falar sobre essa gratidão. Em primeiro lugar, o que vai, né, fazer você, né, entregar seu dízimo e oferta é você observar, né, o que Deus tem feito nas nossas vidas, tem feito na sua vida. Em primeiro lugar, a gratidão. Queridos, aqui no primeiro ponto, diz aqui a origem do dízimo. Então, nós vamos ver aqui como que originou, teve origem, diz aqui, no sentimento sincero do patriarca Abraão, com gratidão ao favor de Deus. Olha só, ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Por quê que ele deu tudo isso? Com gratidão, queridos. Porque ele não precisava, né, ali e de dar aquilo ali. Mas ele falou, mas ele pensando, mas como eu consegui ganhar essa guerra, né? De onde veio tudo isso? Porque o exército que ele tinha para vencer os outros exércitos que vinham contra ele, foi tudo o Senhor que colocou na mão dele. Então assim acontece com a gente também. Muitas das vezes as lutas são difíceis, mas nós vemos que a gente vê uma provisão, não sabe de onde vem de Deus. Deus nos dá saúde, nos dá força, nos alegra. Então, por isso, nós temos que ser gratos a Deus com nossos dízimos e com nossas ofertas, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Olha só, aqui se encontra a base bíblica em Gênesis, capítulo 14, do versículo 14 ao 20. Assim, é patente que para além do favor material do dízimo, olha só, o gesto de generosidade é significativo, né? Quanto ao dízimo, tornou-se lei. A gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Então, primeiro, já veio, antes da lei, já veio Abraão entregando o dízimo ali, porque estava sendo grato a Deus por tudo. Então, a primeira gratidão tem que vir, né? Antes que venha essa lei, já vem essa gratidão por ser grato ao Criador. Queridos, o segundo ponto diz aqui o dízimo
é do Senhor. Veja só, é Levítico 27, versículo 30. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada de Deus e nem fazemos barganha, né, com ele, pois como recebeu o rei Davi, né, ele diz aqui, tudo vem de ti e da tua mão te damos. Primeiros, a Crônica, capítulo 29, versículo 14. O dízimo é do Senhor. Então nós vemos aqui que o dízimo é do Senhor. Por quê? Porque tudo vem dele, queridos. A nossa vida vem dele, o nosso fôlego de vida vem dele, né? A nossa família, tudo que nós temos, vem do Senhor. Então, ele só quer mesmo ver a nossa gratidão a ele. E nós sabemos que então, por isso, nós dizimamos e ofertamos, né? E o terceiro ponto, diz aqui, queridos, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Vamos ver aqui qual é o objetivo. Deus instituiu o dízimo como lei para manutenção da casa, sustentando a classe sacerdotal e cuidando dos órfãos e as viúvas. Aqui, Malaquias, capítulo 3, versículo 5, Deuteronômio 26, 12, também Jeremias 22 e o versículo 3. Nesse sentido, há promessas de bênção aos dizimistas fiéis. Malaquias 3, 8 e versículo 10. Queridos, então nós vemos aqui que há uma promessa de bênção para aquelas pessoas que são fiéis a Deus, né? Porque se nós somos fiéis a Deus, então ele vai estar nos abençoando, porque ele faz essa promessa aqui em Malaquias, né? Capítulo 3 e o versículo 10, que ele abrirá a janela do céu. Ainda no segundo tópico, aqui no segundo subtópico, os dízimos e as ofertas do Novo Testamento. Nós vemos aqui, e Jesus, aqui a palavra de Deus diz que os fariseus, eles eram rigorosos, né, em entregar seus dízimos e suas ofertas, né? Deixava muitas das vezes, né, de observar a fé, né, a caridade, mas os dízimos e as ofertas eram rigorosos, e Jesus até diz aqui, e ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endo, do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou, olha só, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, eles faziam tudo isso, entregar os dízimos e oferta com muito rigor, mas deixava, né, a fé, deixava o juízo de praticar as boas obras. Aqui, Mateus capítulo 23 e o versículo 23. Então, aqui nós temos essa referência aqui bíblica, falando sobre o dízimo do Novo Testamento. Aqui no primeiro ponto, nós vemos que o dízimo é necessário para manter o ministério no tempo integral. Nós vemos aqui no Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas, né? Neemias, capítulo 10, versículo 37, capítulo 18 e 21. Nós vimos aqui o princípio do sustento do ministério integral permanece também no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós vimos que tinha, né, esse mantimento, né, com os dízimos e as ofertas, e aqui também no Novo Testamento. Primeiro a Timóteo, capítulo 5, e o versículo 17 e 18. Assim, aos ministros do Evangelho que se dedicam, né, exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 14. Então, nós vemos aqui que essas pessoas, né, obreiros que trabalham na obra do Senhor, eles necessitam, né, dessas ofertas, desse dia para fazer a obra. Mas nós sabemos que no caso da missão, que a pessoa vai ser um missionário, porque todos nós estamos inclusos para ser chamados para fazer a obra do Senhor. Mas o chamado específico de ser missionário existe, e você deve receber biblicamente das ofertas do dízimo, da igreja local. Mas, em primeiro lugar, o missionário tem que começar a sua missão já na igreja local, já tem que começar de casa. Então, não é já chegar aqui, eu sou missionário e sair por aí, né, querendo oferta e dízimo,
Não, não é bem assim. De acordo com a palavra de Deus, em primeiro lugar, o missionário tem que começar na missão, na sua casa. Nós vemos aqui agora o segundo ponto, querido. O dízimo é necessário para assistência social. Então, precisa para assistência social? Precisa sim, né? A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos e as viúvas. Nós vemos aqui nos textos bíblicos, né, que fala sempre que, né, a Igreja de Cristo sempre cuidou. Até Tiago mesmo, ele diz, né, que nós temos que ajudar, porque a fé sem as obras é morta. Se você tiver só a fé e não ajudar o seu irmão, então é morta, é uma fé morta. Tiago também aqui 1:27, por isso a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. 1 Timóteo capítulo 5, o versículo 3 e o versículo 8. Isso é feito com recursos dos dízimos. Então, tudo isso que são essas obras de assistência social é feito com dízimo e as ofertas. Feito com dízimo e as ofertas da igreja local. Seguindo aqui, então, o terceiro subtópico, as ofertas nas escrituras. Nós vemos aqui que as ofertas nas escrituras faziam com que a igreja, né, se expandiu. Diz aqui, e se multiplicava aqui em Atos capítulo 9, versículo 31, nós temos referência também, Atos capítulo 16, versículo 5, e 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 19, para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a Igreja Apostólica usou o expediente das ofertas. Então aqui, né, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 15, Filipenses 4, 14 a 17. A Bíblia mostra, diz aqui, querido, que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Então nós vemos aqui que hoje não pode ser diferente. Jesus, ele usou ofertas, ele precisou ali de dinheiro para, os irmãos ofertavam, e com isso a obra do Senhor se expandiu e crescia, porque isso era um privilégio para nós ofertar a obra do Senhor. Então Jesus ali, ele também recebia ofertas de muitos irmãos para continuar com a obra, porque aqui nós precisamos de alimentos. Então os apóstolos ali, eles recebiam também. Assim também a igreja necessita, porque você vai chegar na igreja, vai ter ali um banheiro, vai ter ali um banco para você sentar, e você vai trazer uma pessoa, ali você ninguém vai ficar reprimindo aquela pessoa de não usar água, de não usar isso, aquilo, porque você está ofertando. Então, para isso que são as nossas ofertas e os nossos dízimos na casa do Senhor. A síntese do tópico 2. As bases escriturísticas dos dízimos das ofertas são o Antigo e o Novo Testamento. Dando sequência aqui, nós estamos no terceiro tópico, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. E o primeiro subtópico, como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local. Aqui está fazendo a pergunta, vamos ver aqui, são 3 pontos. O primeiro ponto, com gratidão a Deus. Então isso aqui nós temos visto em toda a lição. Nós vimos como que foi que Abraão, ele entregou ali os dízimos da oferta. Como Davi ofertava com gratidão. Deus é o dono de tudo, da terra, de seus habitantes. Aqui no Salmos de número 24, versículo 1, somos propriedade dele. Também em 1 Coríntios 6, 20. Só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele nos concede força. Então, de que forma? Com gratidão. Sejamos gratos a Deus, em entregar os nossos dízimos, as ofertas, para a continuação da obra do Senhor. Eu gosto sempre de meditar, de falar que quando nós aceitamos a Jesus, quem está sendo beneficiado é só você. Você que aceitou Jesus, você foi batizado, você está sendo beneficiado, porque você foi salvo. Você agora está sendo beneficiado com tudo isso. Então, você só passa a fazer agora para o Senhor a partir do momento que você começa a fazer a obra,
pregar o evangelho, entregar seus dízimos e as ofertas, a não ser você está sendo só beneficiado, você não está beneficiando a obra do Senhor. Então, nós beneficiamos com essa gratidão, devolvendo para Ele que tudo é dele, tudo que vem do Senhor, a saúde, né, a nossa família, tudo vem do Senhor e tudo vai voltar para Ele. Segundo ponto, o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Aqui ele está falando, né? Mas no caso de muitas empresas, de muitos comerciantes, fica mais difícil, né? Nessa renda bruta. Eu falo com experiência própria, né? Porque no caso, por exemplo, se a pessoa não tiver muito entendimento ali, no caso de você colocar crédito no celular, aí tem a operadora Claro, a Vivo, a TIM, nessas operadoras aí, então você vai ganhar ali 2%, então ele vai ganhar muito dinheiro. Quando você pegar ali, você fez ali R$1.000, se você pegar essa renda bruta, aí você não vai ter como você entregar 10%, sempre que você vai ganhar 2%. Então, você vai entregar a partir desses 2% que você vai receber. Porque senão a empresa vai à falência, né? Aí diz aqui, ó, é comum, irmãos, terem dúvida quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separar da renda líquida ou da bruta? Veja só, o princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é das primícias. Provérbios, capítulo 3, 9, 10. Então, em primeiro lugar, nós vamos tirar das primícias. Então, nós vemos aqui, em Provérbios, capítulo 3, e o versículo 9 e o 10, que nós temos que tirar das primícias. Se você tirou ali da renda bruta, você vai tirar as primícias para o Senhor. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta, antes de preocupar-se em pagar prestações, né, de água, luz, gás ou qualquer outra despesa. Honre ao Senhor com as suas primícias. E o terceiro ponto diz aqui, os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. E os dízimos e as ofertas devem, irmão, ser levados à casa do tesouro, para que não falta o mantimento. Conta-se uma história que diz que numa igreja onde os irmãos ofertavam ali, tinha um irmão que ele só ofertava ali uns 10 centavos. Todas as vezes ele chegava ali com 10 centavos, né? Então, aí quando chegou um certo dia, ele necessitou de uma ajuda da igreja. E ele, nesse dia, foi ruim para ele, por quê? Porque ele não tinha dinheiro. O único dinheiro que tinha ali era os 10 centavos que ele tinha ofertado, foi o que ele teve que receber. Então, queridos, ofertamos de coração e levamos ali a casa do Senhor. Tem uma referência bíblica aqui, Neemias, capítulo 10, versículo 37 ao 39. Então, assim, nós vemos aqui, né, que cabe ao cristão levar os dízimos e as ofertas, né, à tesouraria da igreja local. E cabe à liderança da igreja correta e transparente a administração dos dízimos. Queridos, você vai levar o seu dízimo e sua oferta, né, na sua igreja local, na casa do Senhor, e dali para frente cabe também a liderança, né, ser correta, né, com os dízimos e com as ofertas dos irmãos, ser transparente, né, porque também vai ser cobrado, né, um dia daquele que fez a obra do Senhor relaxadamente. Para terminar aqui, o segundo subtópico é os dízimos dos empresários. Veja só que, voltando lá de novo, sobre, né, como entregar os dízimos os empresários, ele está explicando aqui também. Geralmente, não poucos profissionais liberais e empresários têm dificuldade de calcular os dízimos. Realmente, né, isso aqui a gente sente mesmo, porque dependendo do que você está negociando. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Para isso, damos as seguintes orientações. Primeiro ponto, o dízimo deve ser calculado com base na renda. Veja só, o faturamento empresarial não é renda, pois inclui os custos da empresa e o lucro. O faturamento
pertence à empresa e não ao empresário. Então, o faturamento aqui da empresa pertence à empresa e não ao empresário, né? Porque senão você vai gastar, né, o lucro da empresa e como é que vai, né, fazer com que a sua empresa venha, né, progredir, né? Então, nós vemos aqui, né, e ele diz aqui, ou seja, dessa renda ele deve retirar o sustento direto da sua família. Logo, o dízimo tem de ser calculado a partir dessa renda familiar. Então, aqui ele vai tirar dessa renda, da renda familiar, ele vai tirar aqui o dízimo e a oferta para ajudar na obra do Senhor. Segundo ponto, o controle da renda. Ele nos aconselha aqui para calcular a sua renda, por exemplo, ele diz aqui, o empresário cristão deve anotar. Então, anotar em algum lugar aí, né, numa planilha, né, no computador, em algum lugar para você, né, ter esse controle, não perder o controle, né, do valor retirado, simultaneamente pode se separar o dízimo. Então ele diz aqui, é melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma vez, né? Outro ponto, ele diz aqui, importante, é que o empresário deve retirar também o dízimo de sua renda bruta. A síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, a mordomia em relação aos dízimos e às ofertas na igreja local envolve a gratidão e o princípio das primícias. Então aqui envolve essa gratidão, também aquele princípio, né, que são as primícias, né, que o nosso Deus é Deus das primícias. Então o melhor que nós temos é para o Senhor, porque tudo vem dele e é para ele. Queridos, fica aqui terminando essa aula. Eu creio que você, aluno, você, professor, de uma forma ou de outra, nós estaremos aí colaborando com você com essa videoaula. E eu quero pedir para você nos ajudar se inscrevendo aí no meu canal, essa taxazinha, inscreva-se, só clicou aí também no sininho para toda vez que fazer um vídeo chegar em primeira mão para você. E se você compartilhar e se você fazer seu comentário, será de bom grado e estará nos ajudando também fazer esta obra do Senhor. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus.